Boa noite, bem-vindos a todos a mais uma aula sobre a mística da Torá, a mística da Parashá. E hoje veremos sobre vegetarianos ou vegetarianismo judaico. O que a Torá acha sobre comer carne? Eu não sou muito fã de carne, só se alguém faz um bom churrasco, mas no dia a dia não gosto de carne, como talvez frango. Meu pai, muitos e muitos anos, ele foi vegetariano, e tem alguns cunhados que são vegans, mas a grande questão é o que a Torá realmente fala sobre a carne, sobre o comer da carne, o prazer pela carne. Será que é um pecado? Será que é alguma coisa de errado da pessoa realmente gostar e comer muita carne? Isso nós lemos nessa semana, na Parashá dessa semana, na porção de Re'eh. A Torá descreve o seguinte versículo: que archiv, quando que Deus deixar, quando vocês entrarem em Israel e, quer dizer, saírem do deserto e entrarem em Israel, ve'amarta ochla basar, e você disser, eu quero comer carne, porque você tem prazeres de comer carne. Então fala a Torá, atrás do seu desejo você pode comer carne. Então aqui Moshe, no seu último grande discurso, que demorou várias semanas, Moshe ele vira para o povo de Israel, que estavam prestes a entrar em Israel. Então ele fala para eles: olha, quando vocês entrarem em Israel, vocês a partir de então poderão comer carne. Calma aí, significa que até então eles não podiam comer carne? Nenhuma carne? Ou alguns tipos de carne específicas eles poderiam comer, mas em geral eles não podiam comer no deserto. O que muda ao entrar em Israel? Que seria permitido comer a carne, e que até então a grande maioria, da forma normal de comer carne, seria proibido. Então vamos voltar desde os primórdios da história do início da Torá, Adão e Eva no paraíso. É interessante, Adão e Eva foram criados por Deus, primeiros seres humanos, e principalmente antes do pecado do fruto proibido, era totalmente proibido que eles comessem carne. E Deus fala para eles: vocês só podem comer verde, frutos e verduras e vegetais, mas nada de carne animal. Passa um tempo e vem a história de Noé, o dilúvio, e logo após o Mabul, o dilúvio, que veio por causa do pecado do homem, Deus ele vira para Noé e fala para ele: da mesma forma que era permitido até agora comer todas as frutas e verduras, assim também se pode comer todos os seres vivos. Vocês podem comer todo tipo de carne. Quer dizer, a partir de agora, a partir do dilúvio, vocês podem comer carne. Mas até então, era proibido comer da carne. Então aqui nós já entendemos que durante 1 milênio e pouco, o homem era totalmente vegetariano. Era totalmente proibido comer da carne ou do frango. Não, eles não eram veganos, porque eles podiam comer ovos e tomar leite, mas não podiam comer da carne ou do frango do animal. Então aqui nós vemos que a proibição era sobre uma carne normal. Eu estou com fome, vou pegar
lá um boi, vou pegar um carneiro, um cordeiro, e eu vou abater e vou comer da carne dele. Isso era proibido. Agora, comer da carne dos korbanot, das oferendas, dos sacrifícios, isso era permitido. Pegar e fazer korbanot, fazer oferendas para Deus, Adão e Eva fizeram, Caim e Abel, e assim Noé ele fez, e sempre foi feito os korbanot, trazer os animais sobre um altar para ofertá-lo para Deus, isso sempre foi não somente permitido, mas era uma ordem, uma mitzvah sobre isso. Interessante, está explicado num dos livros antigos, que toda aquela história de Caim e Abel tem a ver com exatamente isso que estamos falando hoje. Ser vegetariano ou não ser vegetariano. Caim e Abel, Caim e Hevel, os dois trouxeram uma oferenda para Deus. E Deus aceitou o sacrifício de Hevel, veio um fogo dos céus e consumiu o fogo dele, o sacrifício dele, mas a oferenda de Caim não foi aceita. Por que não foi aceita a oferenda de Caim e de Hevel sim foi aceita? Então, a explicação simples que o comentarista básico da Torá, Urash, ele fala, antes de continuar, gostaria de falar que essa aula está sendo feita em Refuah Shlema, pela cura total do meu pai, Chaim Abraham Tzvia Cohen Ben Golda, que Deus traga uma cura total, com muito amor, para que ele possa se recuperar muito em breve. Então, o comentarista Rashi da Torá, o Rashi, ele fala que Hevel, ele trouxe da melhor qualidade de um sacrifício para Deus. Já o Caim, ele não caprichou na qualidade da sua oferenda. Ele trouxe qualquer coisa. E tem mais uma diferença. O Hevel, ele trouxe um animal. E da melhor qualidade de um animal. Já o Caim, ele trouxe frutos da terra. E quais frutos? Frutos podres e estragados. Por quê? Hevel trouxe animais e o Hevel ele trouxe frutas. Esquece o ponto que era da melhor qualidade ou da pior qualidade. Caim ele pensava que o homem não é nada melhor do que os animais. Simplesmente a vantagem do homem em relação aos animais é que o homem pode arar a terra, trabalhar a terra, através da inteligência que ele tem. Essa é a única vantagem e superioridade que o homem tem em relação aos animais. E por isso que Caim ele trouxe de frutas. E ele não trouxe de animais. Porque ele pensava, por que eu sou melhor do que os animais? Que eu posso pegar eles, matar e sacrificá-los para Deus. Não tem esse direito. Ele era vegetariano. Ou tinha essa mentalidade de não sacrificar um animal. Já o Hevel, ele entendeu que o homem não pode matar um animal pelos seus interesses particulares, para eu comer da carne, que isso era realmente proibido, porque Deus havia ordenado ao pai deles, Adão, que não poderiam comer da carne do animal. Mas matar um animal para sacrificá-lo para Deus, para que Deus coma ou tenha proveito deste animal, isso era permitido. E por isso que, na verdade, o sacrifício dele foi aceito e do seu irmão não foi aceito. Em outras palavras, aqui nós começamos a entender que antes do dilúvio, o ser humano poderia viver totalmente vegetariano, só comendo frutas e verduras. Após o dilúvio, que o ser humano desceu de nível e estava mais fraco, porque cada geração que vai passando, as pessoas ficam mais fracas fisicamente e espiritualmente. Então, não era mais suficiente comer frutas e verduras.
eles precisavam da carne, de tudo que a carne traz para o homem, para que eles ficassem mais fortes fisicamente. Então, sendo que o homem estava mais fraco e precisava da carne para ficar mais forte, então Deus, a Torá, permitiu a Noach e todos os seus descendentes, e a partir do dilúvio, que poderiam comer da carne. Então, todos aqueles que precisassem poderiam comer, porque a Torá foi dada para cuidar da saúde e não para acabar com a saúde. É explicado muito na mística, na Hassedut, que tudo que tem aqui embaixo, no plano físico, no nosso mundo, na nossa vida material, vem de algo espiritual. Tudo que tem aqui embaixo é um reflexo do que acontece lá em cima. Já que primeiro existe esse conceito, esse assunto, esse nível, essa criatura espiritualmente, então isso causou que fisicamente, materialmente, também tivesse esse assunto. Então o fato que antes do dilúvio o homem não podia e não precisava da carne, e após o dilúvio as pessoas poderiam comer da carne por uma questão de saúde, de força física, então isso representa que espiritualmente também funcionava dessa forma, que as pessoas precisavam, a partir do dilúvio, comer carne e ter um benefício espiritual desta carne que ele estaria comendo. Que isso é chamado um conceito de Birur Hanitzotzot, o refinar das faíscas divinas que caíram dentro do mundo. Eu expliquei algumas vezes esse conceito, que antes da criação do nosso mundo, houveram outros mundos espirituais. E o primeiro mundo que surgiu era chamado mundo de Torro, o mundo do caos. Era um mundo que havia muitas luzes, mas poucos recipientes para absorver e receber essas luzes. O que aconteceu? De tanta luz, esses vasos, os poucos copos, recipientes que haviam, eles acabaram explodindo, quebrando. Óbvio que é uma questão espiritual, mas todos aqueles cacos dessas luzes, desses copos que se quebraram, eles acabaram caindo nos mundos mais baixos e mais baixos. Quando Deus foi criar o mundo, ele criou a partir de um segundo mundo que é chamado Olam HaTikun, o mundo do conserto. Por quê? O que quer dizer que foi um conserto? Foram luzes que poderiam entrar dentro de cada copo. Luzes espirituais que poderiam entrar dentro de vasos limitados. Cada macaco no seu galho, cada luz se adaptando com um recipiente, com a vestimenta que suportasse aquela luz. E esse é o mundo que nós vivemos. Só que neste mundo, todas aquelas luzes místicas do mundo de Torro, do mundo do caos, extremamente elevadas, espiritualmente falando, elas caíram no nosso mundo. Mas caíram no mundo no níveis mais baixos, mais profanos ou mais materiais. A fonte deles é de um mundo espiritual muito elevado. Em outras palavras, todo aquele que cai de um lugar mais alto, ele cai num lugar mais baixo. Como um muro. Quando que o muro ele cai, as pedras que estavam no topo daquela parede, elas caem mais longe, mais distante daquele muro. Então tudo que é material, que é físico, significa que a fonte dele vem de um nível mais elevado do que o homem que está tentando trabalhar e elevar aquele mundo material. Então, dentro da carne, dentro da comida, dentro do dinheiro, dentro da matéria, existe Nitzotzot, Kedushá,
faíscas de santidades de um nível muito, muito elevado que entrou dentro daquela carne física. Outras vezes já falei sobre a ideia do dinheiro, e por isso que os judeus tiveram que tirar o dinheiro do Egito. Mas agora essa mesma ideia podemos aplicar sobre o conceito da carne. Antes de mais nada, vamos entender um conceito judaico que se chama Shchita. Shchita é o abate kasher. Como que é o abate kasher? O abate kasher é feito através de uma faca, um facão, extremamente afiado, que não tem nenhum dente, não tem nenhuma falha. Se você pega a unha e você passa no fio daquele facão, você não pode sentir nada que vai estar machucando, que vai estar pulando. O fio tem que estar perfeito. Dessa forma, um shochet, que é o matador judeu, que estudou as leis, que sabe como matar, onde matar, de que forma, verificar o animal para ele ser kasher, etc. E ele faz o abate. Só interessante que a forma do abate kasher é a forma que o animal menos sofre. Porque no momento que o shochet, ele pega esse facão, ele passa no pescoço do animal, ele não corta o pescoço inteiro, ele só corta os dois canos, a faringe, a traqueia ou a laringe, da comida, da respiração. E na hora que ele corta esses dois canos, o animal está morto. Tudo que ele está se mexendo é só reflexo, mas o animal está totalmente morto. Nos matadouros não kasher, tem várias técnicas de matar. Com um tiro na cabeça, o animal está vivo. Ele continua vivo, até cortar a cabeça dele. Ou dá um choque na galinha, no gancho, na água quente, a galinha continua viva. E ela continua sofrendo. E os enzimas do sofrimento daquela galinha, ou daquele boi, ou de qualquer animal, isso acaba, na verdade, trazendo más energias fisicamente, não sei o nome exatamente, mas para aquela carne que você vai comer depois. Mas isso só de passagem, descrevendo como que a forma do abate kasher é a forma que o animal ele menos sofre. E isso é chamado de shchita. Shchita é o abate kasher. Só que essa palavra, o verbo shachat, de matar, vem da palavra, assim descreve o Talmud, que shachat vem da palavra mashach. Mashach significa puxar e atrair. Quer dizer que o shochet, o matador, ele pega a faca, digamos que aqui o pescoço do animal, ele não vai de dentro para fora. Ele puxa a faca de fora para dentro, né? Ele puxa a faca no pescoço do animal. Se ele cortou, decapitou aquele animal, o abate não está kasher. Tem que ser uma puxada. E dessa forma ele cortou aqueles dois sinais e o animal ele está morto e o abate foi kasher. Isso é o que o Talmud escreve, que a faca ela vai passar do pescoço de trás para frente, em direção à pessoa que está matando. Ele está puxando aquela faca. Tudo tem explicação simples e tem explicação mais mística, a explicação da Hassidut, mais profunda da Torá. Essa ideia que o abate kasher significa você puxar e você atrair, isso significa que na hora que está sendo feito um abate kasher, você está puxando e elevando aquele animal de deixar de ser um animal físico, material, e elevá-lo para um mundo espiritual, para um mundo mais elevado. Ou a ideia que falamos antes de você pegar as faíscas divinas que estão perdidas naquele animal
e você conseguir elevá-lo e atraí-lo para o mundo sagrado, para o mundo espiritual. Tem uma história do Baal Shem Tov, que na sua cidade de Mezebuj, na Ucrânia, ele era o shochet, ele que fazia os abates. E certa vez ele acabou se ausentando, ele acabou viajando, uma das suas viagens, e precisavam de carne. E veio um outro rabino para fazer o abate kasher. E o Ivan, que era um cara ucraniano, não judeu, que sempre acompanhava o Baal Shem Tov no procedimento do abate, quando ele viu esse novo shochet fazendo o abate, ele ficou desesperado. Ele correu para o rabino local, ele falou: o abate que ele fez agora não está kasher, não está de acordo com a lei judaica. Ele falou: mas por que? Ele é uma pessoa muito boa, muito especial, ele faz um abate tudo direitinho, o que ele fez de errado? E daí o Ivan falou: olha, quando que o Baal Shem Tov faz o abate, antes dele fazer o abate, na verdade o maior treinamento do shochet é saber afiar a faca. Uma vez, anos atrás, uns 20 anos atrás, eu fiz esse treino um pouquinho de ficar afiando a faca na pedra, literalmente ficar lá afiando 1, 2, 3 horas. E se é um facão enorme para matar boi, pode ser 5, 6 horas se você não é experiente. Então esse Ivan falou, quando o Baal Shem Tov ficava afiando a faca, ele não afiava a faca na água, que é a forma normal de você passar a faca na pedra, debaixo da água, e ficar afiando. Ficar várias vezes afiando. O Baal Shem Tov, ele afiava a faca com as suas lágrimas. Com as lágrimas ele pingava na pedra e ficava afiando. E este homem afiou a faca com a água da torneira normal. Então o abate dele não está valendo. E daí descobrimos essa história, que o Baal Shem Tov, ele chorava antes de matar o animal. Ele chorava porque era um trabalho espiritual de pegar um animal para que deixasse de ser um animal irracional, do reino animal, e que ele tivesse uma elevação espiritual para o mundo da espiritualidade. Então o Baal Shem Tov, ele chorava e afiava a sua faca com as suas lágrimas. E isso responde à pergunta de muitos que são vegetarianos ou que ainda são veganos: como nós podemos matar os animais, fazer os animais sofrerem para o meu benefício? É uma proibição. Você está fazendo um animal sofrer. E, aliás, é uma proibição da Torá de Tzar Balei Chaim, de fazer um animal sofrer. Que direito que nós temos de matar um animal? Mas, baseado neste conceito que eu falei agora, que machar, que shachat significa machar, que o abate significa você puxar e atrair de um lugar para um outro, de um nível físico para um nível espiritual muito mais elevado. Essa atração que você está puxando o animal, que é um animal que está no reino animal, e através da shkita, do abate kasher, você consegue transformar a carne dele, para que vire a carne da pessoa que está comendo, que vire o sangue da pessoa que está comendo. Ele vai se transformar num ser racional. Ele vai sair do reino animal e vai subir para o reino do racional. E mais ainda, se eu usar isso para algo sagrado, para algo kasher, para algo puro, mais elevado espiritualmente falando, eu estou pegando o animal do reino animal, elevando ele para o reino racional e mais ainda para o reino espiritual. Porque não sei se vocês sabem, mas na ciência, no mundo, se diz que tem um mineral, vegetal, animal e o ser racional. E a Torá nos ensina que existe um quinto reino, que é o reino espiritual. Então,
Como podemos comer animais? Como posso fazer um animal sofrer, matar um animal para que eu possa comer? Como é que a Torá permite isso? E a Torá claramente nessa semana permite fazer isso. Porque a Shkita não é somente uma questão técnica de como matar um animal para que o animal não sofra. Mas tem uma questão espiritual. No momento que eu faço um abate kasher, um animal ele vai ter esse upgrade, essa elevação espiritual para virar um ser racional e para virar um ser espiritual. Agora, isso tudo que eu estou falando, obviamente, que é quando que é uma carne kasher. Quando que é uma carne kasher, eu vejo aqui no Instagram que Henrique Stefano, meu pai, entrou na aula. Espero que ele entrou, que ele esteja escutando, participando e que novamente Chaim Avraham Tzvi Cohen Ben Golda possa ter uma recuperação total e que ele possa continuar curtindo e acompanhando todas as nossas aulas. Anos atrás, eu conheci um judeu que era dono de um açougue bem grande lá em Nova York. Ele se chamava Russells. Era um cara totalmente assimilado, que não sabia nada de judaísmo. Eu fiz o bar mitzvah dele, coloquei o tefilim pela primeira vez. E ele virou para mim, e uma frase que ficou gravado já, sei lá quantos anos, 24 anos atrás. Ele falou para mim: Rabbi, I stopped eating meat. And since then, I became smarter. Ele era dono de um açougue enorme, lá no Brooklyn. Ele falou: eu parei de comer carne. E desde então, eu fiquei mais inteligente. Ele virou vegetariano. Ele tinha toda a carne do mundo, de graça, para comer. Ele parou de comer carne e eu fiquei mais inteligente. E eu concordo com ele. Parcialmente. Porque ele só comia da carne não kasher. Então, mesmo que era carne de boi ou de carneiro, de cordeiro, que é um animal kasher, mas sendo que não foi feito o abate kasher, então aquela carne é tanto quanto proibida como a carne do porco, ou como comer camarão, ou como comer cavalo, ou qualquer outro tipo de carne. Qualquer carne que seja de um animal não kasher, ou que seja de um animal kasher, que é um animal que tem casco fendido e é ruminante, como boi, vaca, bode, cabra, e assim alguns outros animais. Quer dizer, todo mundo fala do porco, né? Porque o porco é o símbolo do animal não kasher. Porque sendo que tem que ter os dois sinais, ser ruminante e ter o casco fendido para ser kasher, o porco é o único animal na natureza que tem o casco fendido e não rumina. Então ele mostra para todo mundo: olha, eu tenho o casco fendido, eu sou kasher. Só que ele é espírito de porco, ele é mentiroso, ele não rumina. E quem sabe que ele não é ruminante? Então por isso que o porco virou o símbolo do não kasher. Aliás, interessante que esse fim de semana, esse Shabbat, eu estava lendo um discurso que em hebraico, porco é chamado de Chazir. E Chazir vem da palavra Lachzor, Yachzir, vai voltar. Falam nossos sábios, por que o Chazir é chamado de Chazir? Porque quando o Mashiach chegar, que seja muito em breve, o porco vai voltar a ser kasher. O porco será permitido e será kasher para o nosso povo. Isso aqui é incrível, toda uma explicação mística sobre isso, mas isso é super conhecido, que o presunto vai ser kasher quando o Mashiach chegar. Então o Russells, ele tinha razão, porque para alguém, para um judeu, essa proibição é só para os judeus, tá? Para um judeu como ele, comer carne não kasher é um grande pecado. E no momento que você come da carne do animal, então você desce de nível, você sai do reino
intelectual, racional, e você desce para o reino animal. Então você começa a pensar que nem um animal, porque nós sabemos que nós somos aquilo que nós comemos. Então se você come muita carne, então você vira que nem um animal, você começa a virar agressivo que nem um animal. Então para ele, no momento que ele parou de comer carne, que era tudo não kasher, ele ficou mais inteligente, porque ele deixou de descer de nível do ser racional e ele caiu para o nível de um ser animal. Desculpa, no momento que ele parou de comer a carne, ele teve essa elevação mental, intelectual e pôde viver como um ser racional e não como um ser animal. Só que ele não sabe o que é kasher. Ele não sabia o que significa shkita, o abate kasher. E o que explicamos agora é que no momento que nós pegamos o animal que é kasher, que ele é das espécies que é permitido comer, que tem casco fendido e é ruminante, mas isso não é suficiente. Ele vai no matadouro e o shochet, ele faz o abate kasher. No momento que ele fez o abate kasher, ele elevou, ele machar, ele puxou e atraiu aquele animal de baixo para cima. Ele elevou aquele animal que deixou de ser um ser animal e subiu para o ser espiritual. Subiu para o ser racional. Então por isso que nós temos muita carne no judaísmo. Nas festas é obrigação comer carne para trazer alegria, porque não tem alegria que traz para a pessoa. O que traz alegria é uma boa carne e uma boa bebida, um bom vinho. Então essa que é a grandeza de uma carne kasher. Está explicado que nesses 4 reinos, mineral, vegetal, animal e ser racional, cada um dos 4 reinos, o propósito de existência deles é subir para o reino acima dele. Por exemplo, o mineral, o objetivo dele é virar um vegetal. Quando que a água ou a terra alimenta a planta, a árvore, então a água e a terra se transformou num vegetal. Ele cresceu junto com aquele vegetal. Por isso que Deus abençoou a terra para que vegetasse todos os tipos de vegetação. É uma boa pergunta, Gabi, mas não. Esse conceito de poder elevar é para o judeu. Não sei. Eu não sei exatamente qual seria a resposta. Não tem proibição nenhuma deles comprarem. Os açougues kasher vão ficar muito felizes. Só que a carne kasher é muito mais cara. É muito mais cara por causa dessas pré-condições e outras que eu não entrei nos detalhes agora. Mas a carne kasher acaba sendo muito mais caro. Mas se quiserem comer carne kasher, sobre isso não tem nenhuma proibição. Então, o mineral ele vai subir de nível na hora que ele virar um vegetal. Um vegetal, por outro lado, o objetivo dele é subir para o reino animal. Se vai vir um animal e vai comer daquela planta, daquela fruta, então ele deixou de ser um vegetal e ele se transformou em energia e sangue daquele animal que comeu dele. Qual é o objetivo de existência de todos os animais do planeta? É servir o homem. Não só o cachorro, mas todos os animais, o cavalo, todos os animais que existem, eles foram criados para servir ao ser humano. Então, se tudo funciona dessa forma, então
cada um vai se elevando para um mundo mais elevado. Então, se eu estou falando sobre o homem, o ser humano, que ele é o objetivo da criação do universo, que ele tem uma alma divina, o judeu que tem uma alma divina, que é um pedaço de Deus, então com certeza que o objetivo do homem é se elevar e se conectar com a espiritualidade. Quando você se eleva espiritualmente, então você está saindo do reino do ser racional e você está se englobando e subindo para o reino espiritual. Então a pessoa ela deve pensar em tudo aquilo que ele faz na sua vida. E você deve pensar aquilo que você come, aquilo que você faz e aquilo que você... O que leva a sua vida, quais são os seus prazeres da sua vida. Será que a minha alma desceu dentro de um corpo, eu desci para esse mundo para ficar o dia inteiro bebendo e comendo? Ou ficar o dia inteiro trabalhando, ganhando dinheiro? Será que essa é a minha missão da minha vida? Ou você tem que uma missão mais elevada? Se o mineral, o objetivo de vida dele é crescer e virar um vegetal, o vegetal é virar um animal, e o animal virar o ser racional, então será que o meu objetivo de vida é ser vegetariano e ser um animal, ou me comportar como um animal, ser agressivo como um animal, ser egoísta como um animal, ser egocêntrico como um animal, ou ser vegetal, ou ser um mineral, ficar parado só fazendo nada o dia inteiro? Ou será que a minha missão de vida é crescer para um nível mais elevado, um nível mais espiritual, para me conectar com Deus? Então depende de mim. Depende como que eu levo a minha vida. Eu posso pegar a carne, e isso é uma lição para todos. Eu posso pegar a carne e comer a carne como um animal, só com gula, com prazer, com desejo. Ou eu posso comer isso com um propósito mais espiritual. Por exemplo, no Shabat. Se eu como a carne, eu como a comida, só o fato que eu estou comendo no Shabat, eu estou fazendo uma mitzvah, eu estou elevando isso aqui para a espiritualidade. Por isso que no judaísmo tudo está ao redor do cardápio, tudo está ao redor da comida. Aliás, no meu YouTube tem uma playlist de algumas aulas de culinária judaica que a minha esposa ela fez. Vocês podem acompanhar lá, Kasher by Morik, eu acho que chama isso. Algumas receitas de kasher muito gostosas. Se você usa isso para um casamento judaico, para uma coisa elevada, para ajudar alguém, você está elevando, você está se elevando. Mesma coisa em relação ao dinheiro. Será que meu propósito é ganhar dinheiro? É só pelo dinheiro? Ou o que eu vou fazer com o dinheiro? Se eu dou esse dinheiro para ajudar pessoas, se eu dou tzedakah, eu dou o dízimo, eu dou mais do que o dízimo, eu estou elevando o meu trabalho, eu estou elevando o meu dinheiro, eu estou elevando a minha fisicalidade. Então, depois que eu comi uma boa carne kasher, eu fui lá e estudei um pouquinho de Torá, fui no shiur do Rabino Eliyahu. Eu fui ajudar uma outra pessoa. O que eu fiz com isso? Eu peguei aquela faísca divina que estava perdida dentro daquele animal. E eu estou elevando ela para o mundo da espiritualidade. Agora, se eu comi como um animal, e eu me comportei como um animal depois dessa carne, e eu fiquei mais agressivo e mais egoísta, então o que eu fiz? Eu, com todo o meu ser racional, com toda a minha espiritualidade, eu desci de nível e eu virei um animal. E eu mergulhei junto com a carne dentro das klipot, das impurezas, dos níveis tão baixos. Eu me conectei com essas impurezas. Então olha só que terrível. Eu não estou cumprindo a minha missão e eu não estou ajudando aquela carne, aquela comida, aquele dinheiro, toda aquela que eu tive contato para elevá-lo para a espiritualidade. Então agora podemos voltar o que começamos a explicar no começo, que até a entrada de Israel, o povo judeu não poderia fazer shechitá, abate kasher, na sua casa, para sua família, para comer um churrasquinho no domingo de tarde. Não podiam. Era só permitido fazer abate dentro do templo, do santuário, e comer daquela carne
das partes da carne que a pessoa poderia comer. Como, por exemplo, o cordeiro pascal, Corban Pesach, na véspera de Pesach, toda a família levava lá um cordeiro e cada um recebia um pedaço daquela carne. Então essa carne era a única carne, praticamente, que eles comiam durante o ano todo. Mas a partir da entrada em Israel, foi totalmente permitido cada um pegar na sua casa, onde que ele estivesse em Israel, comer daquela carne. Por que isso? Fala o Talmud, fala Rabbi Ishmael, quando os judeus eles estavam no deserto, era proibido comer carne por prazer. Era proibido fazer esse abate e fazer um churrasquinho para a família. Só quando fizessem o sacrifício. E a pergunta é por quê? Por que no deserto era proibido e a partir da entrada em Israel seria permitido? Então fala a Torá, um versículo na nossa semana, que te'aveh nafshecha lechol basar. Quando você desejar comer carne. Vem o comentarista básico da Torá, o Rashi, e fala para a gente o seguinte: a Torá aqui vem nos ensinar derech eretz, uma conduta correta que a pessoa deve seguir. A pessoa não deve comer carne, não deve desejar comer carne somente quando ele é rico, quando que ele tem a situação financeira de comprar carne. Carne é cara em geral e a carne kasher é muito mais cara. Então a pessoa poderia comprar carne, ter o desejo por carne, quando ele tivesse os meios financeiros para comer essa carne. Assim descreve a explicação simples da Torá. Como eu falei antes, tudo que tem na explicação simples tem uma explicação espiritual por trás disso também. Que significa que a pessoa só pode comer carne se ele é rico, se ele tem dinheiro para comprar essa carne. Sendo que explicamos antes que as faíscas espirituais, as faíscas divinas que caíram do mundo de Torro dentro da carne, são faíscas extremamente elevadas. E é um trabalho muito árduo, muito difícil de você pegar uma faísca divina, espiritual, e elevá-la para a espiritualidade. Não é simplesmente você comer da carne, é você conseguir elevar uma faísca divina para a sua fonte espiritual. Então fala o Talmud, só uma pessoa muito elevada espiritualmente, uma pessoa muito rica espiritualmente, com forças máximas muito elevadas, com dons e as ferramentas espirituais, que ele pode comer a carne. Porque ele consegue elevar aquela carne e elevar as faíscas divinas que estavam perdidas dentro daquela carne. Então no deserto, antes da entrada em Israel, era proibido comer carne de qualquer forma. Porque no deserto, os judeus eles estavam numa bolha espiritual. Eles viviam nas nuvens, protegidos pelas nuvens. Comiam maná, o pão dos céus, a água milagrosa do poço de Miriam que perambulou no deserto há 40 anos. As nuvens lavavam as roupas, faziam as roupas crescer junto com eles. Eles estavam de boa, eles estavam num paraíso espiritual. Por isso que eles não queriam entrar em Israel, teve aquele pecado dos espiões que falaram mal, porque no deserto era vida maravilhosa. Então eles não encaravam a realidade do mundo. Então eles não tinham as ferramentas e a força de descer até a matéria, até uma carne, até o reino animal e elevar aquela faísca para a espiritualidade. Eles não precisavam disso e eles não tinham força para isso. O fato que eles não tinham as forças, por isso que era proibido que eles comessem. Já que eles não têm as forças e as ferramentas e a energia de descer e elevar essas faíscas, era proibido que eles comessem naquela carne, de qualquer carne, fora do altar, fora do templo. Era só uma forma deles comerem do sacrifício. A carne do sacrifício, parte das oferendas que eles poderiam comer, eles poderiam comer. Agora, a carne o animal era sacrificado no templo, na frente do altar. Era feito a shchita, o abate kasher. Pegavam do sangue, aspergiam no altar, parte do animal era sacrificado no altar e parte da carne a pessoa que ofereceu poderia comer.
Mas quem que elevou esta carne para a espiritualidade? Não foi o comilão, não foi a pessoa que está comendo, e sim foi o altar que elevou aquela carne para Deus. Que tinha todo o milagre ao redor do altar, do Mizbeach. Então, eles não tinham essa força de elevar. Quem fazia esse trabalho era o altar. Então, fora do altar, fora do templo, era proibido fazer churrasquinho. Então, aqui nós vemos de novo a mesma ideia. Quando a pessoa ela tem força para elevar as faíscas divinas que estão lá embaixo, na carne, ele pode comer da carne. Mas se ele não é rico, forte o suficiente, espiritualmente falando, de conseguir fazer essa transformação espiritual, como que eles eram no deserto, então era proibido totalmente que eles comessem dessa carne, ou como que as pessoas eram até o dilúvio. Eles não desceram espiritualmente, eles não eram tão baixos, e por isso que eles não tinham as forças, e por isso que era proibido até o dilúvio que as pessoas comessem qualquer carne. Fala a Torá, quando vocês entrarem em Israel, Ve'amarta ochla basar, e você falar, eu quero comer carne porque eu tenho um prazer de comer uma carne. De repente aparece na pessoa esse desejo inexplicável, que ele tem essa atração por carne. Ele é carnívoro, ele todo dia precisa ter um steak. Ele vai direto no restaurante kasher para comer carne. Para comer um bom shawarma, para comer um bom cholent, um bom pastrami e tudo que tem com carne no kasher. Esse prazer não é porque ele está com fome, porque a barriga está roncando, que ele tomou café da manhã faz 2 horas, ou que ele sentiu o cheiro lá do açougue kasher, ou da churrascaria kasher. Isso, de novo, não é somente com carne, em relação a qualquer tipo de comida, ou a atração física que nós temos por alguma coisa material, como o dinheiro. Você precisa entender que a atração que você tem por aquela comida, ou por aquela bebida, é uma fome, é uma sede da tua alma. A tua alma está faminta, está sedenta por esta comida, por esta bebida especificamente. Porque a tua alma, ela tem a missão de elevar a faísca divina perdida naquela comida e naquela bebida ou naquele dinheiro. Tem uma frase nos Salmos que diz: Reivim gam tzmeim nafsham bahem titatav. Famintos e sedentos, a sua alma que está ali envolvendo. Explica o Baal Shem Tov por que a pessoa ela tem uma atração por esse tipo de comida e não por outra comida, por este tempero ou por essa bebida. Um gosta de vinho, o outro gosta de vodka, o outro gosta de cerveja, o outro gosta de suco de laranja, o outro gosta só de água. Um gosta de muito dinheiro e um gosta mais ainda. Vou extrapolar, porque você mora numa cidade, num país, numa família. Sabe por quê? Porque nafsham bahem titatav, porque a tua alma está atraída por esta comida. Porque dentro daquela comida a sua alma enxergou que tem uma faísca divina lá perdida e você tem essa missão de elevá-la. Por essa razão, os rebes, tem histórias de grandes tzadikim, grandes homens, que quando uma comida caía do prato dele, ele não pegava, ele não recolhia. Porque ele entendeu, isso não é pessoas do nosso parâmetro, do nosso nível, ele entendia que aquela comida não era para ser elevada por ele. Não era sua missão de vida elevar aquela comida. Uma outra história parecida, mas uma vez um dos rebes estava viajando na carroça e de repente a carroça parou. E na frente da carroça tinha um peixe. E ele falou para pegar o peixe e fizeram um peixe para o Shabat. E ele falou que dentro daquele peixe havia um Gilgul, uma reencarnação de um tzadik, porque os tzadikim justos,
se eles precisam passar por uma reencarnação, às vezes eles passavam por um peixe, Então, quer dizer, ele tinha uma atração por aquele peixe, porque lá tinha uma faísca divina para ser elevada, para ser transformada. E essa que é a ideia de Levim Gam Tmeim, famintos e sedentos. Se você tem fome por essa comida, você tem prazer por aquela bebida, você tem prazer por esse dinheiro, ou por esse trabalho, porque a tua alma está atraída por aquilo. Mas agora tem uma coisa interessante. Você vai falar, eu estou apaixonado por aquela pessoa e eu não posso casar com ela. Ou eu tenho prazer de comer um cheeseburger, então significa que eu tenho que levar aquilo. Eu tenho prazer do dinheiro do vizinho, eu vou roubar aquele dinheiro. Não é isso. Não é que você tem um prazer, então você vai poder fazer algo proibido. Tudo aquilo que é permitido, você tem uma atração por aquilo, é para você realmente elevar aquela comida e aquele dinheiro e assim por diante. E aqui nós vemos, então, só resumindo o que falamos hoje, que Adam Arishon, Adão, era proibido comer da carne. Depois do dilúvio, era permitido comer carne. Por que isso? Porque após o dilúvio, o homem era mais fraco, então precisava da carne para fortalecê-lo. Espiritualmente falando, era porque após o dilúvio, precisavam elevar aquelas faíscas divinas que estavam perdidas na carne. Então por isso que foi permitido comer carne. E o Talmud ele descreve que shchitá significa machar, o abate significa uma atração para cima. E a explicação mística é de você pegar o animal e elevá-lo para um nível mais espiritual. E por isso que aqui não é a questão do sofrimento do animal, e sim eu estou ajudando o animal para ele se elevar para um nível mais elevado, para que ele possa se conectar mais com Deus. Então no deserto, os judeus viviam nessa bolha espiritual, e por isso que eles não tinham contato com a fisicalidade, e por isso que era proibido comer carne. Quando eles entrassem em Israel, e eles descessem de nível e tivessem contato com a matéria, eles precisariam de mais força, mas eles tinham a força também de elevar a matéria e elevar a carne para um nível mais elevado, e que a gente possa realmente viver uma vida judaica, uma vida mais espiritual, e dessa forma nos conectarmos cada vez mais com Hashem, e que assim seja realmente para todos, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.